Olá, meu irmão, minha irmã. Feliz domingo! Chegamos a mais um domingo, graças a Deus. E esse é o primeiro domingo do mês da Bíblia, um dos 4 meses temáticos que o segundo semestre nos oferece a convite da igreja. O primeiro mês foi o mês do dízimo, o mês de julho, depois agosto, o mês vocacional, e agora o mês de setembro, o mês da Bíblia, que quer nos lembrar sobre a centralidade da palavra de Deus na nossa vida, não apenas como um objeto decorativo, não apenas numa perspectiva alegórica, mas, sobretudo, como alimento que sustenta a nossa caminhada para uma vivência cristã autêntica. Nesse primeiro domingo do mês da Bíblia, então, invoquemos o Espírito Santo de Deus para que ele venha sobre nós, nos dê força, ilumine a nossa escuridão, renove a nossa vida, alimente e prepare a terra do nosso coração para acolher a semente da palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, regando a nossa secura, enternecendo a nossa dureza, iluminando a nossa escuridão, dando-nos o discernimento e a capacidade de bem compreender, de bem rezar e, sobretudo, de bem viver a palavra. Vinde, Espírito Santo, e dai-nos da tua graça, dai-nos da tua bondade, dai-nos da tua misericórdia. Vinde, Espírito Santo, em socorro da nossa fraqueza. Vinde, Espírito Santo, fazer com que a nossa vida, animada, inspirada, alimentada pelo sopro do amor de Deus em ti, seja reflexo de tudo que o Senhor deseja para nós, de uma humanidade curada, sarada, renovada, de uma humanidade plenificada pelo amor de Deus. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem a terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas é o que sai do seu interior. Pois é de dentro, do coração humano, que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam o homem impuro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, é emblemático e é lindo que o Espírito Santo de Deus tenha reservado para nós, no início do mês da Bíblia, a liturgia desse 22º domingo comum no ano B.
Justamente porque ela fala, a liturgia nos traz um evangelho que fala de autenticidade, de verdade, de fazer com que a letra da lei, portanto a letra da palavra para o Antigo Testamento, para o povo de Israel, o Antigo Testamento é a palavra, era o que Jesus conhecia, e Jesus estava dizendo que aquele povo era muito rigoroso no seguimento da lei, especialmente os fariseus, mas era muito frágil na vivência da lei, na vivência da caridade. E por isso armava, tramava, preparava essas perguntas, estavam sempre prontos para atacar Jesus e pegar Jesus em alguma armadilha. Lógico que tomar banho antes de comer ou lavar as mãos ao chegar da rua é uma coisa boa, não tem nada de mal nisso. Um bom exemplo, uma boa tradição, um bom costume. O que é o mal, então? O mal é apontar e julgar quem não faz o mesmo. Aí há um salto denotativo, né? Há um salto que diminui o valor do ato, porque ele deixa de ser um ato livre para se tornar um ato de julgamento. E aí, o que era apenas uma ação dos fariseus se torna farisaísmo. Aí sim é muito negativo. Infelizmente, uma marca que tantas e tantas vezes ainda existe em nós. Somos muito rápidos em julgar e lentos em viver e amar. Temos muita rapidez em condenar e muita lentidão em acolher e servir. De fato, meu irmão, minha irmã, precisamos de uma renovada conversão do coração, de uma mudança de vida. Precisamos que a palavra de Deus, na liturgia de hoje, quem for à missa, eu tenho certeza que vocês vão à missa, porque é imprescindível participar da Eucaristia. E quando a gente vai ler toda a liturgia de hoje, a gente vai ver ali a carta de São Tiago, né, pedindo à igreja que vivencie, que não seja apenas leitor da palavra, mas que vivencie a palavra. Aí é o salto qualitativo. Aí é um salto de uma aproximação muito maior com as coisas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que eu peço para você hoje. É isso que eu peço para você e rezo para mim também. Que a nossa vida reflita a palavra lida. Que a nossa vida anteceda a palavra. Que a palavra vivida anteceda a palavra dita. Que a nossa vida seja evangelho, boa notícia para as pessoas. É isso que eu peço a Deus hoje, nesse domingo. Que seja um domingo ponto de partida de um desejo sincero de acolher a palavra, de viver a palavra, de transformar a palavra em vida na vida da gente. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.